Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, vamos dar continuidade não, né? Vamos começar aqui uma viagem aqui. Nós estamos em São José do Rio Preto, né? Para quem se lembra, a gente está aqui com a nossa empresa aqui no Brasil. E a gente está saindo aqui da Leroy Merlin, se eu não me engano. Onde que nós estamos? Eu acho que é ali, ó. Isso mesmo, Leroy Merlin. Então nós estamos saindo aqui em direção ao novo delivery, né? A gente vai aqui, logo aqui na frente, né? Pra gente poder carregar o nosso caminhão e seguir para Mirassol. Tem uma carga ali, espero que dê tempo da gente chegar, mas é bem pertinho, né? E a gente vai chegar lá. Bom, não custa lembrar você que aqui é Robinho Lima 3666, nossas viagens são contínuas. Eu rodo tanto no Brasil com viagens contínuas, como também rodo nos Estados Unidos, né, com a nossa empresa aqui. E sem contar isso, né, você que está chegando novo no canal, a gente tem lives, né, na terça-feira lá no servidor da RC. O servidor está bem bacana, a gente também faz viagens contínuas e quando a gente termina uma viagem lá, um comboio lá, a gente determina uma próxima viagem em um determinado local e todos têm que se dirigir até lá. De que forma que vão, não importa, mas tem que se dirigir até lá para a próxima terça-feira, né? Na quarta-feira a gente roda no American Truck e na quinta-feira a gente não faz live, né? A gente sempre traz uma viagem gravada, alguma coisa assim nesse sentido. E na sexta-feira a gente traz viagens aleatórias e mapas aleatórios em comboio, né? E sexta-feira agora tá planejando, né? A gente tá planejando rodar com o mapa Minas Gerais, porque a gente rodou uma vez só com Minas Gerais, deu probleminha lá em Betim, né? Calculando a rota. Mas a gente vai tentar mais uma vez rodar em Minas Gerais, tá certo? Bom, o assunto hoje, rapaz, é um tanto quanto delicado, né? Uma geração sendo criada por tela. Rapaz do céu, como isso é difícil, como é difícil de falar, porque eu tô produzindo conteúdos aqui para tela. Prepare-se para mas aí tem um detalhe e tem um diferencial. Há algum tempo atrás, em uma das minhas lives tinha um garoto, e eu detectei sim que era um garoto, Gabriel. Ele tinha 7 anos e ele também já tinha um canal que eu acredito muito que, claro, acredito não, né? Consentido pelos pais, né? Os pais apoiavam ele lá no canal. Eu fui ver o canal dele e eu deixei ali um recadinho. Na minha live eu deixei um recadinho para os pais em geral, né? Não só para os pais do Gabriel. Se o seu filho estiver assistindo Robinho Lima 3666, pode ficar em paz, pode deixar que aqui sempre a gente vai ter alguma coisa para oferecer para ele, né? A gente estava ali embaixo, ó. A Leroy Merlin é bem baixa ali a parte de descarregamento, a gente tem que subir para depois descer. Eu achava que a entrada era aqui. E por esse motivo, né, eu tomo um cuidado danado, principalmente da mensagem que eu vou passar aqui. E hoje a mensagem, ela é simples e puramente para os pais, porque os nossos filhos, essa geração que está sendo criada por telas, com toda certeza elas não saberão o que fazer lá no futuro. Não saberão, literalmente não saberão. Por quê? Porque todo jovem, todo adolescente, nós já fomos. Eu tenho 54 anos, eu já tive meus 14 anos, 15 anos, 18 anos, em que eu achava que 18 anos era um marco na minha vida e que eu ia resolver todos os problemas que surgissem na minha vida com mais facilidade. E na verdade não é nada disso. Na verdade, os 18 anos é uma autoafirmação de que você chegou à maioridade, mas a sua mentalidade ainda não adquiriu todas as experiências necessárias. Agora você imagina uma criança de 6, 7 anos, em que quando ela quer alguma coisa, ela simplesmente faz aquela famosa birra, né, que a gente conhece muito bem por aí entre as crianças, né? E consequentemente finalmente os pais, para evitar esse tipo, né, de comportamento, acabam cedendo. E é aí que mora o perigo. Deixa eu só ver se a carga tá aqui, eu já volto já, pera aí. Ô rapaz, a carga tá aqui e tá logo ali, ó. Vamos ver, será que eu vou ter que entrar de ré aqui? Acho que sim, hein. Problema aqui, deixa eu ligar o alerta aqui. O problema aqui tá sendo um movimento aí na pista. Olha lá, já tá vindo ali
companheiro ali com container. Ver se eu consigo. Apesar que acho que tem um espacinho ali, ó. Ah, não, tem um espacinho ali. Eu vou abrir bem aqui, ó. Tem essa cancela aqui para eu evitar essa pista, essa manobra ali, porque o movimento ali tá aumentando. Então eu vou jogar bem rente aqui, ó. Tomar cuidado com essa cancela aqui já. Então, para alguns pais, né, evitar esse comportamento é fantástico. Vai lá, dá a tela para a criança, dá o que ela quer, que na verdade não é o que ela precisa, mas é o que ela quer. E aí o pai se vê por um momento livre, né, daquela situação que talvez seja constrangedora, embaraçosa, no qual o pai às vezes se perde. Ó, eu vou tentar fazer a manobra ali, tá? Mas tem aquela lajinha ali, ó. Eu não sei se ela vai deixar eu chegar o mais próximo, mas aqui eu consigo manobrar também, né? Então, se eu consigo manobrar, tá tudo certo. Deixa eu abrir a janela aqui pra tentar colocar a bichinha ali, rapaz. Não é possível. Opa! Aqui eu tenho que tomar cuidado para não bater aqui. E aí quando os pais se deparam, né, com uma situação dessa, por exemplo, né, ainda é uma questão de você, ainda tem conserto, né, ainda você consegue mudar essa questão de ser somente uma birra, né. Então quando o problema é só uma birra, você simplesmente, quando é só uma birra você ainda resolve. E agora quando esses problemas, quando essa falta de educação, porque essa é que é a grande verdade, né? É a falta de educação. Quando a falta de educação começa a interferir não só na vida do seu filho, mas também na sua, porque fatalmente isso vai interferir. Toda atitude, né? Todo ato que o seu filho cometer aí, independente dele ter 7 anos ou que ele tenha 18 anos, né, como é o caso do meu filho aqui, o Murilo, tudo que ele fizer vai interferir na nossa, não tenha dúvidas disso. E isso aí é uma questão em que nós pais, a gente nunca deve ceder, nunca deve cessar essa luta para manter os filhos da gente próximos da gente e bem educados. Por que os filhos, independente se eles tenham 7 ou 17 ou 8 ou 18 anos, 20 anos, eles precisam da orientação dos pais, justamente pelo fato, ó, aqui eu já vou chegar ali na vaga, deles precisarem dessa orientação. Opa, segura, porque ali é uma descidinha, aí já deu, aqui já carrega. Então vamos carregar, eu já volto já, pera aí. Carregando ali, eu tenho que tirar uma função ali do que tá jogando lá pra fora. Desfruta da viagem. Então vamos lá. Deixar esse vidro aqui, porque o barulho aumenta muito, né, do trânsito. E agora a gente já consegue sair aqui. Agora rumo a Mirassol, rapaz. A gente está a 25 km de Mirassol, mas como aqui a gente sabe, né, eu já rodei um pouco aqui até chegar na empresa e mais a viagem para Mirassol, a gente vai determinar um ponto aí para a gente fazer uma parada e depois a gente conclui Mirassol. E depois eu ainda, antes de pegar uma outra viagem lá nos Estados Unidos, eu vou rodar mais uma vez aqui, né, talvez de volta para São José do Rio Preto, para explorar um pouco mais, né, e depois a gente retoma a nossa viagem lá nos Estados Unidos. Mas claro que nesse entremeio a gente coloca também uma viagem aleatória em algum mapa específico aí, tá bom? Então, retomando aí a conversa, pais, vocês precisam orientar seus filhos. Imagina, eu já tive 18 anos, como eu disse logo no começo, e eu achava que eu era absoluto, eu achava que eu resolveria todos os meus problemas, e na verdade não é assim. Na verdade não é assim. Quando chega assim nessa fase, né, passando da juventude para a fase adulta, né, mesmo sendo jovem, igual a gente já falou várias vezes, né, que por mais que você tenha seus 18 anos, você realmente está passando para a fase adulta, mas ainda continua com a mentalidade e comportamento às vezes de jovem adolescente.
Você precisa de uma orientação, o seu filho precisa de uma orientação. E quando a gente omite essa orientação a eles, a gente está lavando as nossas mãos. A gente está simplesmente abandonando, né, o papel de educador, né, que é do pai e da mãe, e deixando seu filho tomar as decisões por si só, e que muitas vezes serão decisões erradas. Mas precisa aprender, precisa saber se cuidar. Claro que precisa, claro que precisa. Agora, o fato de ser uma experiência que para ele talvez seja dolorosa um pouco mais adiante, você como pai, você ficaria feliz de saber que poderia ter ajudado seu filho e não fez? Que você poderia ter orientado seu filho da forma correta e não fez, por mais que isso gerasse atrito, por mais que isso gerasse uma situação de desconforto dentro da sua casa, pelo fato de você estar orientando e contradizendo talvez a vontade do seu filho de querer fazer alguma coisa ali relacionado a uma decisão que ele venha tomar, que você sabe que fatalmente essa decisão vai interferir diretamente na vida dele e pode ser nocivo, aí você vai se omitir. Agora, quem dirá uma criança de 7 anos, 8 anos, que está ali grudado no celular o tempo todo, no tablet, no computador, simplesmente fazendo o que quer ali. E quando o pai ou a mãe chega para impor a sua autoridade, o seu papel literal de pai, aí o que acontece? O filho dá um grito, os pais recuam. O filho fala mais bravo e os pais literalmente abandonam ali o papel de pai e se tornam submissos ali aos seus filhos. Literalmente isso está certo? Vocês acham que isso é a forma correta de educar os filhos? Seu filho hoje ele está crescendo, tanto o menino quanto a menina, eles estão crescendo sem um ideal. Já pensou nisso? Sem aquela perspectiva, por mais que ela não se torne no futuro, sem aquela perspectiva de profissão. Quando eu era criança era isso, eu quero ser astronauta, olha só, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser motorista de caminhão, eu quero ser professor, eu quero ser policial, quantas coisas eu já disse na minha vida que eu queria ser. Cheguei a ser? Não, mas era uma projeção, era algo que naquele momento me faria ir em busca daquilo que eu tinha colocado na minha mente de que eu gostaria de ser. Isso trabalhou a minha mentalidade. Agora hoje a gente vê essas crianças que estão aí envolvidas somente em computadores, tablets e tudo mais, elas simplesmente abandonaram essa projeção futura. A grande maioria dessas crianças não tem. Se você perguntar para elas o que elas querem ser quando crescer, elas vão dizer para você, não sei. Não sei. E isso não se aplica somente às crianças, isso se aplica também até aos jovens adultos aí, que não sabem o que querem ser. E mesmo que eles sejam, né, teoricamente, entre aspas aí, vamos abrir uma aspas aqui, independentes, né, os jovens e os adultos aí que estão sendo formados agora, por mais independentes que eles se achem, se eles tiverem a orientação de pai e mãe, da família, né, vamos dizer assim, porque muitos não têm pai e mãe, mas tem um avô, uma avó, um tio, uma tia que cuida, com toda certeza, esses jovens e esses adultos, eles vão ser disputados lá na frente por uma vaga, por alguma coisa que venha a ser a profissão dele no futuro, e que ele, né, se empenhe na vida em aprender a fazer e fazer muito bem. Foi o que eu falei isso para o meu filho Guilherme, e falo isso constantemente com o meu filho Murilo, que está aí tentando a carreira, né, de jogador de futebol, que a gente sabe que não é fácil. O meu filho Guilherme, a gente nunca foi omisso na vida dele, e a gente sabe muito bem que o contato que o Guilherme teve com a tecnologia foi bem menor, mas não pouca, mas foi bem menor do que o que o Murilo está tendo. E quando a gente, né, nessa questão de orientação, a gente falou para o Guilherme que a gente estaria sempre do lado dele, sempre que ele precisasse, além de ter dado essa confiança para ele, ainda fez com que ele buscasse ainda mais, né, se aperfeiçoar na profissão. E eu lembro muito bem que um dia eu falei para ele, filho, se você fizer bem aquilo que você precisa fazer, as pessoas lá na frente vão brigar por você, vão disputar por você. E dito e feito, literalmente, dito e feito, aconteceu isso numa escola em que há um quadro já formado de funcionários, de horas aulas e tudo mais. Eu não entendo muito bem como funciona isso não,
Mas uma turma reivindicou a presença do Guilherme como professor, que não teria, né? O Guilherme não seria professor deles, e essa turma foi lá, reivindicou, né? Fizeram lá um abaixo-assinado, até por sinal, eu acho que, se eu não me engano, e levou até a direção. Houve uma discussão, o dono da escola falou assim: então nós vamos abrir uma exceção, nós vamos aumentar a grade, né, do Guilherme, para ele poder também dar aula para essa turma lá nessa outra escola, que eram 2 escolas. Então ninguém abria a mão do Guilherme. A escola do centro, a escola do bairro lá, né, que é particular, é um bairro nobre lá em Guaratinga, em São José, que por sinal é uma escola bem requisitada lá em São José, preocupada com a educação, preocupada com o sistema de ensino. Simplesmente, literalmente, o avião saindo lá me desconcentrou. Reivindicaram e brigaram pelo Guilherme lá, quiseram o Guilherme, fizeram questão do Guilherme, e foi justamente uma fala em que eu tinha tido com ele, uma conversa que eu tinha tido com ele, que era para ele fazer bem o trabalho dele. Se ele fez bem o trabalho dele, claro que não foi por mim, pelo fato de eu ter falado isso. Ele fez bem o trabalho dele justamente pelo fato dele ser um excelente profissional, assim como ele é. Mas eu tenho certeza absoluta que, se ele se sentiu motivado a fazer bem o papel dele, pode ter certeza que eu contribuí, que a mãe dele contribuiu. E o Murilo não é diferente. O Murilo, ele acabou de chegar aos 18 anos. Eu gravei um vídeo aí falando, né, da responsabilidade dos pais, né, nessa questão aí dos filhos, né, de estar se tornando maior. E nós aqui constantemente, o Murilo está com um projeto formidável nas mãos dele aí, principalmente voltado para a carreira, né, que é ser jogador de futebol. E nós aqui, pai e mãe, né, Robinho e Mônica, a gente tá o tempo todo, literalmente, do lado do Murilo em relação à profissão que ele escolheu, né, ao desejo dele em ser jogador de futebol. Mas nem por isso, nem pelo fato dele ter completado agora seus 18 anos, a gente deixa de orientá-lo em relação àquilo que é bom ou não para ele. A gente não se omite, tanto a Mônica quanto eu, a gente não se omite. Ele veio pra casa nesse final de semana, na sexta-feira, que foi o aniversário dele, né? Na quinta-feira, se não me engano, sexta-feira, a gente fez uma comemoração com ele aqui. No sábado ele já queria voltar lá para ir para uma festa, para ir para alguma coisa, e a gente conversando com ele, a parte financeira, a parte de estrutura mesmo. A festa que você vai é uma festa que cabe você lá dentro, sabe? Então isso faz parte dos pais saberem o que seus filhos estão fazendo, saberem o que seus filhos estão planejando. Por mais que no primeiro momento ele não tenha gostado, ele tenha sentido que talvez faltou um pouco até de confiança nos pais em deixar ele na festa, que na verdade não foi esse o problema. Não é uma questão de confiança, é uma questão de analisar e de você ver que o que é bom para os outros talvez não seja bom para você. E eu tenho plena consciência de que às vezes não é o filho dos outros que coloca o da gente a perder. Às vezes pode ser o nosso filho que coloque o outro a perder. Então eu não quero que meu filho seja essa ferramenta de levar os outros jovens. O meu filho é excelente, os 2 filhos são excelentes. Eu falo isso de boca cheia. Eu falo isso porque é real. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Guilherme, conhecer o Murilo, vocês vão falar: meu Deus, a impressão que vai passar para vocês é de extrema educação, meninos bons, meninos que são responsáveis, sabe? Então, não é uma questão de duvidar dele, mas sim de orientá-lo para que a vida dele continue fluindo da forma como está fluindo, continue crescendo da forma como está crescendo. Agora imagina uma criança de 7 anos de idade que não sabe literalmente definir o que é bom ou ruim. Um adolescente de 14, 15 anos, eita, passou um bicho aqui na estrada, um coelho, não é possível. Uma criança que não tem ainda o discernimento, um jovem adolescente que acha que sabe tudo e resolve tudo, que na verdade não precisa. De vez em quando, você pai ou você mãe, seja lá quem for mais enérgico aí, precisa sim dar uns berros dentro de casa, rapaz. É necessário que te faça ouvir. É necessário que os filhos te escutem, mesmo que por um momento eles não queiram te escutar, mesmo que por um momento, naquele momento eles não vão nem querer saber o que você está dizendo, mas depois de 10, 15 minutos eles vão lá pro quarto, ou eles vão sair para algum lugar, eles vão começar a refletir sobre aquela discussão.
sob aquela brabeza lá do pai ou da mãe. E aí cai a ficha, aí é a hora que ele começa a compreender que talvez, supostamente, o pai esteja certo, mas pelo menos já há uma... Rapaz, essa viagem nós vamos terminar agora, viu? Nós já estamos em Mirassol, é muito pertinho. Aí, ó. Não é possível. Radar à frente. Vire à esquerda. Rapaz, já chegamos em Mirassol já. Então, ele vai, esse assunto, ele vai repercutir, ele vai... Agora vamos virar pra cá, né? Vamos ver se tá vindo o caminhão. Depois do carrinho ali dá. Então ele vai começar a refletir. Agora imagina se você abre, aí acaba perdendo valor. Quando as coisas vêm fácil demais, né, na vida das pessoas, isso aí até na nossa também, as coisas perdem um pouquinho do seu valor, perde um pouquinho da conquista, perde um pouquinho daquela situação em que você fala assim, não é sempre que eu posso ter isso, não é toda hora que isso vai estar na minha mão, não é toda hora que eu vou poder interagir dessa forma, não é toda hora que eu vou poder ir na festa, não é toda hora que eu posso pegar o celular, principalmente os mais novos, né? Então, quando a gente começa a orientar os nossos filhos, quando a gente começa a organizar a vida dos nossos filhos de acordo com a nossa experiência, de acordo com aquilo que a gente entende que para eles vai ser bom, tava dando seta aqui, ele parou e agora foi na minha frente, mas tá bom, o outro carro aqui também virou para lá. Mirassol, chegamos em Mirassol, rapaz. Tem um posto de combustível aqui, uma rotatória para nós fazer aqui, mas eu tava olhando do outro lado para ver o posto, vai vendo. Então, eu fico imaginando essa geração criada por celulares, criada por tablets, criada por computadores e no futuro, sem seus pais. Aí eu já ouvi muito, já li muito, né, nas redes sociais. Meu filho vai ver celular sim, meu filho vai continuar assistindo o que ele quer assistir, vai continuar jogando o que ele quiser jogar. Eu já vi muito disso, muito, e talvez nesse próprio vídeo que eu esteja gravando aqui, talvez tenha alguns comentários assim, meu filho vai continuar mexendo no celular e assim por diante. Esse é um problema seu, isso é um problema seu. É um problema da sua esposa, do seu marido, é um problema da sua família. Isso aí não é problema meu. E essa conversa que eu tô tendo aqui, além de firmar na minha mente, porque eu tenho 2 filhos, independente se o Guilherme tem 28 e o Murilo tenha 18, eu quero firmar na minha mente um método de educação que nós implantamos aqui em casa e que até agora, graças a Deus, deu muito certo. E se isso um dia puder vir ajudar alguém, que é o que eu tô fazendo agora, expondo essa questão, porque nós pegamos uma transição, né, de tecnologia. Eu praticamente quase que não tive tecnologia não tive tecnologia na minha infância, que era praticamente rádio e TV, né? A gente ouvia o que eles queriam, assistia o que eles queriam, e hoje a gente tem a opção de escolha, né? Eu posso escolher muito bem o que eu quero assistir e posso escolher muito bem também o que eu quero ouvir, e fica a meu critério hoje. E imagina naquela época, né, os nossos filhos com a mesma condição nossa de entretenimento, né, TV ou rádio, e você simplesmente não ter escolha, eles enxertam em você informações que eles querem. E hoje também é assim, se você não tomar cuidado. Hoje tem muita coisa que não é real, que não é verdadeira, mas que está aqui inserida na vida das pessoas, e principalmente dos jovens, das crianças e das crianças, dos jovens, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Essa que é a sequência correta aí. E quando um pai ou uma mãe chega aqui e ainda, mesmo assim, sabendo de tudo isso, sabendo dos riscos, sabendo de que seu filho pode um dia deixar de fazer aquilo que é necessário, principalmente pelo fato, talvez, que é o pior, de não saber como proceder. Segura, motoqueiro, senão você bate, meu filho. O caminhão aqui é grande, rapaz. Eu tinha que parar, mas como ele é moto, eu já estava na metade do caminho ali, a gente já foi, né? Prepare-se para virar à direita. E ele não saber se orientar
em Vire relação à direita. a isso, né? Aos probleminhas aí que vão surgir na vida. Primeiro porque uma criança de 7 anos, literalmente, ele não tem o poder de decisão da sua vida ainda para saber o que é certo e o que é errado. Começa por aí. O adolescente, pior ainda, para falar bem a verdade. O adolescente, ele tá numa situação em que, por mais que ele se ache dono do seu nariz, ele é mais dependente dos seus pais como nunca. Também assim como criança, mas criança tem todo aquele cuidado mesmo dos pais, né, de estarem sempre juntos ali, sempre acompanhando ali os filhos, né? Então fica aquele manuseio meio cuidador. O adolescente, ele já quer ir pra festa, ele já quer sair um pouco, ele já não respeita muito o horário, aquelas coisas todas. Então você tem que ser um pouquinho mais impulsivo com ele. Agora, o jovem adulto ali que está passando essa transição de adolescência para fase adulta, né? A juventude para fase adulta, esse aí, na minha opinião, talvez seja um dos piores, porque é a hora que ele vai começar a bater as asas, e se ele não souber literalmente para onde que ele está indo, ele vai bater asa para o lugar errado. Eu acho que a entrada é aqui, hein? Acho não, certeza que a entrada é aqui. Não tem espaço para manobrar, vamos ter que manobrar na rua, e o trânsito aqui teoricamente não para. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, porque não dá para manobrar ali, ó. Vou até mostrar por fora aqui, mas eu vou ter que atravessar o bichinho aqui, ó, porque ele tá bem nesse portão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na van ali, vou jogar aqui na van, e já vou jogar lá pra dentro do portão. Jogar para dentro do portão, vamos ver se eu consigo. Isso aqui não tá muito perto. Rapaz, eu tenho que dar uma olhadinha por fora dele, senão eu não vou conseguir. Eu vou ter que jogar mais ainda, rapaz. Eita. A polícia ali, bem, a polícia podia me ajudar, né? Bem que ela poderia me ajudar. Mas vamos lá. Eu tenho que jogar nesse vão aqui, ó. É muito vão para jogar. Tem um L aqui. Agora eu vou jogar de novo pra frente, tá? E tem a calçadinha ali ainda para ajudar, ó. Vou deixar a van passar, porque eu já tô segurando a van há um bom tempo. Agora é o Jeep que vai ficar na minha aba aqui. Calma aí, ó quanto trânsito, ó quanto carro pra manobrar. Então, um pouco pra lá, um pouco pra cá, você tem que ir manobrando. Não é possível, rapaz. Tem um cara lá que, ao invés de dar uma mão pra nós aqui, não manifesta. Agora estamos chegando. Então, essa conversa nossa de hoje aqui, literalmente, ela talvez possa vir ajudar alguém, né? Nessa questão, talvez não esteja observando, né? Não esteja prestando atenção no que está acontecendo, né? Na sua própria casa, talvez, relacionado ao seu filho. Mas não seja omisso, né? Na educação do seu filho. Não entregue seu filho de bandeja para um celular. Não entregue seu filho. Olha, rapaz, tá? Ué, é o caminhão que tá buzinando ali, mas o que é? Ô louco! Aí como que eu vou pôr aqui? Nossa, eu tenho que pôr pra lá, rapaz. Tem um braço ali me impedindo de ir. Eu tô acelerando aqui e eu não vi que tem um braço. Olha, é pra complicar ainda, hein? Pra complicar, ainda tem um braço ali do reboque. Cara, por que o cara não pega esse braço e não arranca dali, rapaz? Caramba, só. Caramba, que vaguinha complicada essa aqui, hein? E fazer essa vaga aqui só por dentro não tá sendo fácil, não. Tem um carro todo arrebentado ali já. Será que é algum carro que... algum carro de cliente ali, ó. Tá vendo?
Caramba, agora que eu entendi o que está acontecendo ali. Eu não tinha visto aquele braço do reboque. Eu tava mirando ali no cone e não tava vendo aquele braço ali. Agora a gente vai pra vaga, rapaz, não é possível. Tomar cuidado com o braço ali, ó. Já tô me direcionando pro braço de novo. Ó, manobrar por dentro com a cabeça móvel assim igual eu tô, não é muito fácil não. Ajuda, mas não é muito fácil não. Porque quando você estabiliza a cabeça, conforme faz os movimentos do caminhão, ó, eu por exemplo, ó, se eu mexer assim já dá alteração. Então eu preciso saber para onde que eu tô indo, para que eu não mexa muito a cabeça, para que não mude a trajetória ali do meu baú e eu ter que fazer uma manobra ali, falar, nossa, eu tenho que ir mais para lá, eu tenho que ir mais para cá. Mas agora deu, ó. Agora acho que a gente já até acionou lá. Agora eu vou dar uma olhadinha por fora, né, para ver. Olha ali o braço ali, ó, eu nem tinha visto aquele braço, agora deu certo, ó. Só que eu cheguei muito para trás, né? Tem um ar condicionado lá em cima ainda, ó, quase que eu bato no ar condicionado. Aqui já tá bom. Deixa eu desligar aqui. Então é isso. Muito obrigado por você ter assistido. Nesse caso, né, dessa conversa nossa aqui, aquilo que for melhor para você, aquilo que for melhor para sua família, para seus filhos, preste atenção, tome cuidado para você não deixar seu filho simplesmente à deriva, né, solto nessa imensidão que é a internet, onde tem muita gente boa, mas também tem muita gente ruim. E eu digo, né, dependendo da situação que o seu filho tiver, você tiver, talvez vocês se deparem com mais gente querendo extorquir, querendo tirar alguma coisa de você, do que aquela que quer contribuir de alguma forma. E por um acaso, eu repito, se o seu filho estiver assistindo Robinho Lima 3666, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, que aqui ele não vai ter nenhuma decepção, vocês não terão nenhuma decepção relacionado aos seus filhos, pelo menos pelo fato de uma má orientação, beleza? Então são canais assim que a gente precisa valorizar. Então valorize aí as pessoas que estão aqui dispostas a fazer alguma coisa, voltadas para o bem-estar da família principalmente, tá bom? Então muito obrigado por você ter acompanhado e até a próxima. Valeu!